Estamos iniciando mais um destaque. A nossa convidada de hoje é a professora Maria Antonieta Tirrell, que foi presidente nacional da ABENFO, a Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras, e é hoje diretora da Escola de Enfermagem Ana Nery, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bem-vindo à nossa faculdade, professor. Começando. Olha, daí. Ok. Bem-vindo ao nosso programa, professora. O que a trouxe a Fortaleza? Olha, Sandy, eu quero dizer que eu estou muito contente de estar aqui, de estar em Fortaleza, de estar na Faculdade Integrada Grande Fortaleza, dizer que eu estou em Fortaleza a convite do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará, mais especificamente dos programas de pós-graduação, pois amanhã nós temos uma defesa de tese de doutorado da professora Lígia Barros Costa, chefe do CDFAN da Universidade Federal do Ceará, que é orientada pela professora Graciela Teixeira, uma grande liderança em enfermagem na Universidade Federal do Ceará. E eu estarei lá como membro titular. E aqui, na Faculdade Integral, eu estou a convite do coordenador de enfermagem, que é um ilustre ex-aluno da Escola de Enfermagem Ana Nery, o professor Álvaro Bittencourt, da qual eu tive a satisfação de estar na banca de doutorado dele, pois ele realizou o doutorado na Escola de Enfermagem Ana Nery. E a convite dele, estamos aqui conhecendo esta faculdade, da qual verifiquei, tem tudo para dar certo. Obrigada. A senhora foi presidente da ABENFO desde 1996 até o 2002. Quais as lutas que a senhora teve que enfrentar durante o seu mandato? Bom, a Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras, a ABENFO, nesse momento, ela tomou um grande vulto político em defesa da inserção das enfermeiras nas políticas públicas, em especial da saúde da mulher, que foi uma das grandes lutas iniciadas com a criação da própria ABENFO. Ela é originária da Associação Brasileira de Obstetrizes, que foi criada em 1952, e em 1989 passam a se inserir os enfermeiros obstetras, os enfermeiros neonatólogos e ginecologistas a fazer parte desta associação. E, em primeiro lugar, nós tínhamos um grande desafio, que era implantar associações regionais. E uma delas é a Associação Regional do Ceará. Nós temos a ABENFO Ceará. A primeira presidente da ABENFO Ceará foi a professora Lígia Barros Costa, que é aquela que defende a tese de doutorado, que eu me referi anteriormente. Então, esta ABENFO, já são 14 ABENFO seccionais, né? E me parece que o que você está querendo explorar é uma luta que nós tínhamos para nos inserirmos de fato e de direito na institucionalização dos serviços de saúde da mulher da rede pública e privada do Brasil, com atuação concreta e com uma contribuição que pudesse caracterizar a produção da enfermeira na assistência à mulher, principalmente no pré-natal, no parto e no nascimento, porque nós enfermeiros temos todas as bases legais, que posso falar depois, se interessar ao programa, para que a enfermeira possa estar atendendo a mulher, seja em unidades básicas de saúde, seja em hospitais, seja em casas de parto ou, como o governo denomina, nos centros de parto normal. Uma outra luta muito grande, junto com o governo e com o apoio do Ministério da Saúde, que a ABENFO enfrentou, foi a capacitação dos enfermeiros em nível de especialização. Então, a ABENFO fez alianças com a coordenação técnica do Ministério da Saúde e nós já estamos com mais de 60 cursos, ou talvez até 70, já financiados pelo Ministério, formando enfermeiras especialistas na assistência à mulher, ao parto, ao nascimento, etc., financiados pelo próprio Ministério. Mas essa capacitação é uma qualificação, porque os enfermeiros somos capacitados desde a graduação. Aproximadamente 1/3 da carga horária do enfermeiro nos cursos de graduação prepara ao enfermeiro como generalista para essa atenção mais básica. E estes cursos com o Ministério
aprofundam a qualificação técnico e científica, né, numa perspectiva humanizada, numa perspectiva de gênero, de poder atender a mulher e a família de forma natural, sem intervenções. Então, essa luta da capacitação é uma luta muito importante que a Benfo enfrentou. Tivemos muitos aliados, entre eles o Ministério da Saúde, entre elas uma enfermeira que é assessora técnica ao Ministério da Saúde, que é a professora Janine Schirmer, da Escola Paulista de Medicina, hoje Unifesp, e a aliança de todas as enfermeiras dos estados onde temos a Benfo. E uma outra luta muito importante para registrar pela Benfo foi descaracterizar o papel subsidiário de um enfermeiro que é preparado durante 5 anos na universidade, com competências e funções, né, interdependentes com a equipe de saúde, com funções comuns, com funções independentes, que tem base na sua própria legislação. Entre elas, assistência ao parto, ao pré-natal, ao parto, ao nascimento, né, que tem toda uma base legal com a lei do exercício profissional da enfermagem. A senhora falou dessas casas de parto, e nas quais vocês lutam para ter essa humanização do parto, parto natural. Mas e se acontecerem complicações com o paciente? O que é que vocês poderiam fazer? Nessa interseção dessa assistência com as casas de parto, eu queria dizer que nós enfermeiros enfrentamos uma luta muito grande entre as lutas que você falou, que é de cunho corporativo, político, com a classe médica, principalmente com os conselhos regionais, no sentido de uma luta mais que todo ideológica, porque os médicos eles têm exercido um poder hegemônico nos hospitais. E a partir de 98, como em muitas outras gestões do Ministério, desde a década de 70, que eu me lembro que eu estou presente aqui no Brasil, pois eu sou formada no Peru, né, e tenho 30 anos, já sou brasileira, eu queria dizer que eu acompanho essa luta das enfermeiras de fazer concreta a sua contribuição e de que seja mensurada a sua produção nos serviços de saúde, tanto público quanto privado. Então, o que a classe médica tem colocado para nós, inclusive para um exercício autônomo e livre nas casas de parto, é que nós enfermeiros não estamos capacitados e preparados. É uma das coisas que eles falam. E uma outra coisa que eles defendem é que a assistência ao parto é um ato médico. Pois eu digo sinceramente, nós já tivemos várias conversas, particularmente lá no Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, no CREMERGE, de que as enfermeiras são capacitadas e são especializadas, são enfermeiras formadas em nível superior. Nós estamos inseridas na política de saúde da mulher institucionalmente a partir da gestão do ministro José Serra, que em 1998 declarou no Brasil que o seu mandato daria prioridade à saúde da mulher. E, claro, se somavam outras iniciativas de outros ministros. Mas uma que marcou muito nessa administração do José Serra foi de inserir a enfermeira no Sistema Único de Saúde, no SUS, com remuneração e assistência ao parto, que foi o que fez um divisor de águas com a classe médica, porque até aí nós fazíamos partos sem ser remuneradas. E a partir dessa portaria, que é a 2815 de 98 do Ministério da Saúde, passamos a ser remuneradas desde que o serviço estivesse inserido no Sistema Único de Saúde. A partir daí, se define melhor também, a nível de Ministério, através da portaria 163 de 98, na gestão do ministro, com todas as competências enfermeiras. Então, nessa avaliação que você diz de complicações e tal, nós enfermeiras estamos capacitadas para avaliar o que é uma demanda potencialmente sadia e que pode ficar a cargo da competência da enfermeira. Ou seja, nós acompanhamos a mulher no pré-natal e a assistimos no parto. Se nesse acompanhamento do pré-natal detectarmos graus de risco, nós temos estratégias e protocolos que acompanham e que nos guiam para poder determinar um encaminhamento oportuno para um atendimento a essa mulher. Se ela é de médio ou de alto risco, ela de imediato será encaminhada porque ao centro de parto normal ou a casa de parto,
que foi criada pela Portaria 985, de 99, também na gestão do ministro CCR, ela determina que a casa de parto será administrada por uma equipe de enfermagem liderada por uma enfermeira obstetra profissional. E qual é E uma equipe de emergência, inclusive uma ambulância. Porque aí nas complicações, nós temos que estar inseridos num contexto de referência e contra-referência, ou seja, onde podemos encaminhar e, dependendo do grau de risco, ela poder retornar ao nosso atendimento. Então, a casa de parto normal ou casas de parto, elas são articuladas com o Programa de Saúde da Família do Ministério, que também é articulado o Programa de Agentes Comunitários de Saúde, o PACS. Ela tem que ter uma referência com uma unidade hospitalar secundária e terciária para dar esse atendimento. E a casa de parto, trabalhando em equipe de saúde, como eu sempre tenho defendido, e acho que o Ministério também dá, não tenho certeza, o Ministério dá essa orientação, nós temos que ter uma equipe médica de retaguarda. Porque nós, enfermeiros, nós não excluímos o médico da assistência ao parto normal, nem estamos querendo incluir no sistema médico. Nós temos direito constitucional e direito pelas portarias do Ministério de nos incluirmos no Sistema Único de Saúde, não no sistema médico. Nós não excluímos ninguém, portanto, não queremos ser excluídas por ninguém. Nós somos membros da equipe de saúde, que é interprofissional, onde trabalha, e todos de nível universitário, né? E mesmo de nível não universitário fazem parte, como, por exemplo, fazem parte também os técnicos, os auxiliares, as parteiras leigas tradicionais, né? Que são elementos importantes, principalmente no Norte e Nordeste. Nós falamos de casas de parto, isso nos reporta ao parto humanizado. Professora Nirrei, o que seria esse parto humanizado? Na verdade, eu tenho uma certa dificuldade de dizer que o parto é humanizado, porque pela sua transcendência e pela sua natureza, o homem ele já tem uma natureza humana. Portanto, o parto humanizado é um resgate ao respeito da mulher como centro do atendimento e não o profissional. Por isso, nós somos contra denominar e somos contra a denominação ou a afirmação de que o parto é um ato médico. O parto é um ato fisiológico da mulher que precisa de um acompanhamento com uma capacitação ou com uma competência técnica muito grande e respeitar a mulher, a decisão da mulher de ter o parto no local que ela quiser e da forma como ela quiser, com a posição que ela quiser. A humanização é mais que tudo um respeito à cidadania e aos direitos dessa mulher, do seu companheiro e da família. Nesse sentido, essa humanização é um processo que não pode ser determinado por lei. Ela tem que ser determinada pela sensibilidade, pela subjetividade, pela solidariedade da equipe de saúde, seja ela quem for, neste caso a enfermeira, para trabalhar e auxiliar a mulher nesse momento tão bonito, tão maravilhoso, tão mágico, que é trazer ao mundo uma vida a mais. Então, para nós, humanizar significa eliminar a marginalização pela questão de gênero. Ou seja, tratar bem as mulheres que vão parir porque são ricas, porque têm dinheiro para pagar uma cesárea, etc. Isso não deve ser. A humanização faz ser resgate de que a mulher, em qualquer condição, independente de raça, de classe social, etc., ou econômica, ela é um ser humano que precisa ser respeitada e até, se a gente tiver que conclamar, até por um respeito à Constituição, né? Essa poderia ser a filosofia da casa de parto? A filosofia da casa de parto é o resgate ao respeito do direito que a mulher tem, e seu companheiro e a sua família, de ter um parto digno e um parto bem atendido tecnicamente, evitando a medicalização, as complicações, a rejeição, o maltrato, né, de que elas são objeto na maioria das maternidades. Então, na verdade, a enfermeira está capacitada, tem uma legislação que lhe permite fazer esse exercício. Nós defendemos o trabalho em equipe, interdisciplinar, mas somos contra
o papel que se quer atribuir à enfermeira de subsidiária ou de auxiliar de enfermagem, não que nós estejamos contra, porque ao contrário, nós reconhecemos que auxiliar e o técnico de enfermagem fazem parte da equipe de enfermagem e são os nossos dignos colegas. A senhora é muito segura quando fala nos direitos dos enfermeiros. Qual é a importância que a senhora atribui à inserção dos enfermeiros nas políticas públicas e também na saúde da mulher? Olha, inegavelmente, em toda a América Latina, nós não podemos dizer, e nesse caso o Brasil e os países da América Latina, não podemos dizer que os índices ou indicadores de morbimortalidade materna, infantil e perinatal são muito agradáveis. Eu quero dizer assim, são muito altos. E existem medidas de prevenção, de promoção à saúde, ações educativas que podem levar a uma contribuição efetiva para a diminuição desses indicadores. Foi com esse objetivo que o ministro José Serra introduziu a enfermeira na rede pública e privada. Então, e também para combater os altos índices de cesáreas, que as cesáreas são importantes para salvar a mulher, com a devida indicação e orientação e diagnóstico, e isso de competência do médico. Mas nós podemos realmente contribuir, só que nós não queremos contribuir fingindo que trabalhamos. Nós somos membros de uma equipe de saúde remunerados para prestar um serviço de qualidade. Somos capacitados para isso, temos essa missão. É uma missão mais do que técnica, uma missão social. Então o enfermeiro realmente pode, fazendo parte dessa equipe de saúde, contribuir na diminuição desses altos índices de mortalidade materna e perinatal, que inclusive tem sido objeto de crítica ao Brasil, quando se diz que o Brasil tem aquele aspecto de país desenvolvido, mas tem aquele aspecto de país subdesenvolvido, onde os indicadores que indicam esse subdesenvolvimento são os altos índices de morbidade e mortalidade materna e infantil. Então, nesse sentido, eu acho que nós, realmente, a enfermagem como uma equipe e os enfermeiros profissionais liderando e coordenando, temos muito a contribuir, né, nessa filosofia, nessa meta, que é governamental, que é nacional, que é internacional, que é mundial. Anteriormente à nossa fala, você me dizia que tinha informações de outros países onde as obstetrícias e os enfermeiros fazem num sistema aberto, inclusive particular e etc., né? E realmente nós sabemos disso, temos intercâmbio com esses países. Através da JICA do Japão, uma cooperação internacional, nós estamos treinando, através da Benfo, enfermeiros no Japão, né? Nós temos Holanda, que é um país assim, muito importante, onde as enfermeiras e as obstetrizes fazem. E nesse momento que eu tenho participado de muitas reuniões da Organização Pan-Americana e da Organização Mundial, no preparo de consultores, eu e uma outra professora de Ribeirão Preto, professora Marli Mamedi, fomos treinadas para consultores na área materno-infantil o ano passado, em Porto Rico, a convite da Organização Mundial da Saúde. Nós temos esses intercâmbios, temos esse conhecimento dessas experiências e, particularmente, encaminhando profissionais para que façam treinamento lá, em especial no Japão. E a senhora acha que foi um momento justo, assim, que surgiram essas casas de parto? O contexto era propício ao surgimento dessas casas? Nós não temos indicadores para fazer essa avaliação. O único indicador que temos é que a saúde da mulher estava precisando de um resgate de qualidade para a administração e para a assistência à mulher. Então, se a necessidade vem da população, para mim é o principal e único indicador que justifica a criação de uma nova política através das casas de parto. Professora Tirrell, se eu entendi bem, a senhora veio aqui à Fortaleza com uma tese de doutorado. Eu faço parte de uma defesa de tese. Pronto, essa tese, a que se refere? A tese de doutorado é de convergência de saberes e práticas em saúde da família, na atenção primária, porque nesse momento é prioritário a ação promocional, antes que a curativa, para um bom atendimento à família. E nessa tese, o que está comprovando e defendendo
a professora Lígia Barros Costa, professora da Universidade Federal do Ceará, é que realmente existem saberes e práticas que podem se fazer em aliança com o saber popular da comunidade, porque ela defende no CEDEFAN, que é um centro de extensão universitária, com os saberes científicos que a academia dá em benefício da comunidade. Mas ela defende que não podem ser ignorados os saberes populares. E ela faz essa análise através de produção de conhecimento e do saber pela academia na comunidade, através de trabalhos de conclusão de curso que ela examinou, através de dissertações de mestrado, porque a universidade tem um curso de mestrado, e através de tese de doutorado, porque a universidade tem o doutorado. Então, é uma contribuição de convergência docente assistencial, de contribuição à comunidade, a tese que defende a professora Lígia. Bem, muito interessante. E a gente falou muito sobre parto, sobre a família. O que a senhora acredita que a família seja também importante na preparação da mulher para o parto, para o nascimento da criança? Porque nós vemos nos países da Europa, muitas mulheres preferem ter o filho dentro da água. Como é que é aqui no Brasil isso? Olha, para assistência ao parto, têm surgido muitos métodos e muitas técnicas. A maioria deles inventados pelos homens, que nunca pariram. Eu sempre costumo dizer isso para meus alunos. É parto psicoprofilático, é parto na água, é parto sem dor, é parto com anestesia total, etc. Uma série de métodos que todos nós da academia conhecemos. Tem muitos médicos, homens, que têm trazido muito a teorização de uma compreensão teórica melhor desse fenômeno do parto. Michel Audin, um grande francês, que agora trabalha na Inglaterra, tem vindo a muitos congressos, muitos encontros com as enfermeiras aqui. E ele tem trazido uma teorização muito importante, chama-se A Cientificação do Amor na Assistência ao Parto. Tem vários livros, inclusive tem um livro sobre parto na água. Só que há que ver os contextos das unidades de saúde que vão fazer esse atendimento e a capacitação do profissional que vai fazer esse atendimento. Aqui já se faz atendimento na banheira, com uma condução e uma supervisão muito importante, particularmente na maternidade Leila Diniz, no Rio de Janeiro, que é uma das maternidades que está supervisionada pela Secretaria Municipal de Saúde. Esta secretaria institucionalizou a assistência da mulher ao parto em 4 maternidades, inclusive o atendimento na banheira. É na Leila Diniz, na maternidade Leila Diniz, na maternidade Fernando Magalhães, e na maternidade Alexandre Fermin, e na maternidade Herculano Pinheiro. As enfermeiras fazem esse tipo de atendimento. E também temos uma casa de parto lá. E eu quero lhe dizer que os cearenses têm que visitar a casa de parto da Universidade Federal do Ceará, que já foi autorizada a funcionar e que ficou parada por um período de 5 anos, por alguns problemas que já falei aqui, mas que foram superados e sempre terão que ser superados, porque a nossa missão é partir das demandas da comunidade, não dos profissionais de saúde. E não é para melhorar as nossas relações, mas sim a relação enfermeira-cliente, médico-cliente ou profissional-cliente. E para finalizar, o que a senhora poderia dizer aos estudantes de enfermagem aqui da FGF? Eu diria para eles que aproveitem muito, porque o coordenador que eles têm, um coordenador preparado, na mais alta qualificação, com uma escola tradicional, que é a Escola de Enfermagem Ana Nery. E ele é uma pessoa que ama a profissão, isso é muito importante, tem um compromisso. Ele, eu e todos nós enfermeiros que trabalhamos na academia, consideramos aos alunos de enfermagem, independente de qualquer escola, de qualquer vínculo, como nossos herdeiros. Eles vão herdar aquilo que os enfermeiros conquistaram até hoje. Vão honrar a melhoria da qualidade de assistência à nossa população. Tem tudo para dar certo nesta universidade, pois eu visitei, tem um laboratório maravilhoso, tem espaço físico, tem um diretor muito entusiasta, o engenheiro, o professor Dr. Liberato. Dr. Liberato,
E tem uma equipe, tem uma universidade aberta. Acho que realmente os alunos de enfermagem da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza estão de parabéns. E queria terminar dizendo que quando foi inaugurado o curso, o professor Álvaro me solicitou para eu fazer uma declaração de bem-vindos deles aqui, né, com todos os rituais da Escola Ana Nery, que na verdade é a escola padrão do Brasil. A gente chama Escola PAN, Padrão Ana Nery. Eles, por consequência, também serão, porque tem um coordenador que é PAN, Padrão Ana Nery, que é o professor Álvaro. Queria agradecer demais a atenção do professor Liberato, do professor Álvaro e de você. Obrigada. O destaque dessa semana foi com a professora Maria Antonieta Tirrell, que é diretora da Escola de Enfermagem Ana Nery da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O programa de hoje fica por aqui. Voltaremos na próxima semana com outro destaque. Fique com o canal 14 da NET.